noite, pessoal. Aqui é o Matheus, aqui de Brusque, e eu vou fazer um unboxing, né? O pessoal gosta de fazer isso, de uma caneta de TDS que eu comprei pelo Mercado Livre e paguei R$ 29 mais frete. Pessoal, vamos abrir aqui primeiro então, né? É uma caneta que ela mede o quanto de eletricidade passa pela água, né? A água pura não conduz eletricidade, porém a água ela conduz eletricidade porque tem sais minerais dissolvidos nela. Se a gente pegar uma água desmineralizada, destilada, né, que passou assim por um filtro deionizador ou água de osmose reversa, ela vai ter uma quantidade de minerais bem baixa, por exemplo, e ela quase não vai passar eletricidade. Então, esse teste pode ser útil para aquarismo, hidroponia, né? Aquarismo marinho. O pessoal que cria camarões neocaridinos está usando bastante. Porém, é um dado bastante interessante, um parâmetro que a gente pode ter do nosso aquário, né? Veio num saquinho, né? Muito enrolado, com plástico bolha. Eu comprei na quinta-feira ou na quarta, não lembro, e chegou pra mim hoje de manhã. Tem uma capinha, né, uma embalagem. Eu não sei qual é a marca, mas ela é geralmente vendida por TDS3, se vocês pesquisarem ali. Nesse caso é TDS e EC, né? Aquele Ezinho diferente ali no meio que eu não sei como é que fala agora. Essa aqui mede TDS e temperatura também. Porém é o seguinte, ele dá um valor aproximado de TDS baseado na energia que passa. Se a água só passa eletricidade quando tem minerais dissolvidos, baseado na eletricidade que passa, na condutividade da água, tá? Isso aqui também é chamado de condutivímetro. Baseado nesse parâmetro, a caneta fornece uma média, assim, relativamente bem aproximada, de quantos ppm de sólidos tem dissolvidos na água, que conduzem eletricidade, né? Esses sólidos seriam carbonatos, bicarbonatos, até amônia, nitrito, nitrato, entre outros sais, assim, porque tem moléculas que vão se dissolver na água que não vão transmitir eletricidade. Mas, por exemplo, óleos e proteínas, se eu não estou muito enganado, não se dissolver na água não vai fazer com que ela transmita eletricidade, né? Posso estar enganado dessas substâncias que eu falei ali, né? Mas sais, no geral, minerais, passam. Ela tem aqui dentro, vamos ver se eu vou conseguir mostrar, dois pininhos metálicos, os quais são os eletrodos. Nunca toque neles, não coloque eles em água suja, sempre numa água limpa, né? Aí você simplesmente introduz ali no aquário e aperta os botões. Eu nunca usei uma caneta dessa, então eu vou aprender a usar e depois vou mostrar para vocês eu usando. Entendeu? Então, pessoal, aprendi a usar a caneta, né? Eu não sabia como operava com questão aos botões, mas eu aprendi, vou mostrar aqui para vocês. On/off é a tecla liga e desliga, né? Fácil e intuitivo. E o botão Shift, ele troca o que está sendo medido. Ó, aqui está sendo medido o TDS ali, ó, 0 ppm marcando, e os graus, né, a temperatura em Fahrenheit, tá 81 Fahrenheit. Se eu apertar Shift uma vez, muda para medir a condutividade, ó, tá ali nessa unidade de medida que eu desconheço por centímetro, né? E se eu apertar mais uma vez, volta para ppm, né, para TDS, porém muda a temperatura para graus Celsius, ó, 27 graus Celsius. Se eu quisesse voltar para Fahrenheit, eu teria que pressionar mais duas vezes, ó. Entendeu? Bem simples. Então vamos para o teste, né? Lembrando que essa temperatura aqui, pelo que eu entendi, é do ambiente e não da água, tá? Só para ninguém pensar que é um termômetro. Vamos lá. Tá marcando aí 109, né, de TDS. Beleza. O que faz o botão Hold, Matheus? O botão Hold, ele segura a medida, porque se eu tirar a caneta d'água aqui, ó, ele zera, né? Porém, estando aqui, ó, e eu apertando Hold, ele mantém, mesmo fora d'água, a medida, né? E para condutividade também. Apertando Hold de novo, a gente solta, tá? A gente zera ali a coisa. Vamos medir aqui a condutividade. 214, ok. Apertando Hold, a gente segura e Hold de novo, solta e zero.
Esse é o meu cubo, né? Vamos medir aqui como é que tá os padrões aqui no meu aquário abandonado. Condutividade está 323, ó, tá bem mais alta, né? O TDS também vai estar mais alto, querem ver? Ó, 161 contra 108, né? Que deu aqui no cubo. Então, pessoal, eu fui atrás das informações sobre a calibração da caneta, se precisa ou não, e eu descobri que precisa sim para a caneta de TDS fazer calibração. Tem uns modelos que não podem ser calibrados e isso é um problema, então se forem comprar, tentem comprar uma com função de calibração. Como é que faz? Você tem que ter um líquido, né, uma solução que você saiba exatamente qual é o ppm dele, ou no caso da caneta de pH, qual é o pH. Aí você sabendo que, por exemplo, você comprou ali, né, pelo Mercado Livre, uma solução ali que tem, por exemplo, né, 200 de ppm e pH 7.2, né? Para caneta tem que ser pelo pH, né? O TDS e o ppm. Aí, por exemplo, nessa minha caneta, a função dela para entrar no setor de calibração é assim: você segura o Shift, a caneta vai ficar piscando. Aí você coloca ela no líquido lá, ela vai dar os ppms do líquido. Porém, no líquido, vamos supor que você comprou ali uma solução, né, de 200 ppm. Aí você coloca a sua caneta, ela está marcando 190, então ela está marcando para baixo. Você aperta aqui no botão On/Off, que na verdade vai virar um botão de mais, até subir e chegar no 200. Aí você aperta Shift de novo e sai da função de calibração e a sua caneta está calibrada. Na caneta do pH funciona de maneira análoga, no mesmo sentido, só que você vai ter que comprar uma solução para pH específica, né, do pH. Se você tiver, ou seu amigo, uma caneta de TDS que com certeza está perfeitamente regulada, você pode pegar uma água, medir o TDS com a caneta de seu amigo e ajustar o TDS ou o pH, né, da caneta sua até ficar igual ao do seu amigo. Aí pronto, está calibrado. Então, pessoal, qual seria a importância, né, o porquê medir o TDS, né, da água? É o seguinte, vamos fazer aqui algumas analogias, né? Quando a gente mede o pH, a gente vê o quão ácida ou quão alcalina a nossa água tá, né? De uma maneira leigamente falando, assim, né? Não tem como ter ácidos e bases ali ao mesmo tempo, eles vão reagir, o que tiver mais vai sobrar. Então a gente tem uma ideia do tipo de substância que tem dentro da nossa água, mas só olhando ácidos e bases. A gente não mede por outro olhar, vamos dizer assim. Quando a gente mede dureza, por exemplo, quando a gente mede o KH, a gente mede a quantidade de carbonatos que tem dissolvidos na água, né? E se a gente medir o GH, né, que é uma outra dureza, vamos dizer assim, a gente mede a quantidade de minerais que está dissolvidos. Porém, o testezinho ali feito com líquido e tal, ele se usa de uma outra maneira para indicar o quanto de minerais tem dissolvidos na água, enquanto este aparelhinho indica se usando de um outro processo, pela eletricidade. Pode ter substâncias que apareçam lá no GH, que interfiram no teste de GH, que não vão interferir aqui. Por exemplo, tem moléculas, tem compostos que não vão transmitir eletricidade, e esse aqui não vai pegar. Mas pode ser que lá no teste de GH interfira, tá? Eu não vou dar nomes aqui para vocês porque eu não tenho bem certeza, né? Mas só aqui para vocês terem certeza, como tem classes bem diferentes, né? Tem sulfetos, cloreto, sulfato, nitrito, nitrato, amônia, aí temos o íon amônio, enfim, tem uma infinidade de classificações ali, né? Tem bastante. E algumas vão ser pegas de um lado, vão ser por um teste, e outras por outro. E assim, um teste de dureza é bem carinho, né? Seja GH ou KH. Nitrato também não é um teste muito barato, fosfato não é um teste muito barato. E isso aqui é relativamente barato, tá? R$29. Dá para usar várias vezes. E é uma coisa a mais que a gente pode ter de uma maneira prática, entende? A gente não mede, por exemplo, eu não faço muita aferição desses vários outros parâmetros que eu falei aí, porque os testes são caros, né? Ultrapassa R$100 ali o teste, comparando com o teste de amônia, por exemplo, que custa ali R$30, um teste de pH que vale 10, né? É interessante.
tá? O pessoal do marinho usa muito isso aqui, e o pessoal dos camarões, neocaridinos, caridinos ali, né? Também usam bastante. E eu acho que é bastante válido a gente usar também, porque, assim, tem peixes, a gente sabe bem, que não gostam de águas, assim, muito mineralizadas, né? Águas mais moles, que a gente fala. Por exemplo, os peixes lá da Amazônia, disco, né? Neon. Já peixes lá dos lagos africanos, por exemplo, Malawi, tem bastante mineral dissolvido na água. O Lago Tanganica tem mais ainda. E água neutra não vai ter lá muito, né? Mas pelos valores que eu pesquisei, por exemplo, uma água mole lá da Amazônia, para os neons, seria em torno de, no máximo, de 100 ppm para baixo. Para água neutra e poecilídeos, ali levemente alcalina, vai de 150 até 300. E lá nos lagos africanos nós temos valores que chegam na casa dos 500. Então a gente pode ter uma ideia Isso aí que você disse é tudo burrice. de como está esse parâmetro do nosso aquário. Dicas sobre o uso, né? Evitar colocar em outras substâncias, não vamos colocar, não pode, né? Para não sujar esses eletrodos aqui, eles são de metal, pelo que eu sei é um metal de boa qualidade para não oxidar, mas mesmo assim depois de usar é bom a gente dar uma sacudidinha assim, só para pingar aquela água ali. Eu vou deixar um tempo ele aberto para secar, depois vou pôr a capinha, tá? Tem modelos diferentes de caneta, tipo assim, marcas diferentes, mas é bem dizendo a mesma coisa, tá? O pessoal diz pra mim que é bastante confiável, amigos meus de confiança que usam, né? Por hoje é isso, pessoal.